Muito boa tarde, conscientes! Como vocês estão? Hoje eu quero falar algo que sua vida depende disso. Total. Sua vida, todas as suas escolhas, decisões, situações, tudo na sua vida depende disso. E do que eu tô falando? Adivinha? Emoções, sentimentos. Nós somos feitos de emoções. E o que acontece com essas emoções? Nós temos 5 emoções. E por que nós dependemos dela? Todas as nossas escolhas, por exemplo, eu quero trabalhar em tal lugar. Você vai lá, entrega o currículo, aí você tá toda animada, empolgada, tá alegre, tá feliz e tal. E você começa a trabalhar, você tomou essa atitude, essa decisão de ir lá e tal. Só que durante o tempo, ao longo do tempo, você começa a se sentir frustrado, você começa a se sentir irritado, você começa a não gostar de lidar com o coleguinha X, você detesta o teu chefe, né? Ou então você tem problemas de relacionamento dentro de casa, né? Com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, né? Ou você tem problemas com suas amigas, você simplesmente não sabe lidar com as pessoas, às vezes você acha que o problema é o outro e pode ser você, ou então pode ser você e é o outro, você fica confusa, então a sua vida depende disso, de você saber gerenciar as suas emoções, saber equilibrar as suas emoções. Se você não equilibra elas, você não chega a lugar nenhum, e isso atrapalha até o financeiro, porque se você não souber gerenciar uma emoção sua, você gasta dinheiro à toa, você compra o que não é para comprar. Você, ao invés de investir em algo que vai ser bacana a longo prazo, você pensa ali naquele momento e gasta sem pensar, né? Ou então você pode ganhar um dinheiro X e você toma uma determinada atitude que acaba ruindo tudo. Então, nós dependemos das emoções. E as nossas 5 emoções, elas são o nojo. O nojo é aquela coisa assim que você fala, credo, parece que eu não quero isso, não gosto disso, credo, né? Você vê determinada coisa, determinada situação, e não só por questão de comida, né? Mas de lidar com o outro, né? Porque lidar com o outro e lidar com a gente, acho que é a parte mais difícil. Porque o ser humano é muito complexo, ao mesmo tempo que a gente tem muitas coisas simples, quando se une tudo, vira complexo. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, é o nojo, a tristeza. Quando a gente tá triste, a gente tem vontade de fazer alguma coisa? A gente consegue conversar direito com as pessoas? A gente sabe expor o que tá sentindo pro outro? Né? Porque se a gente sabe expor, se a gente sabe conversar com as pessoas sem vitimismo, realmente conversar e mostrar que você precisa de determinado apoio ou determinado espaço, você consegue se reorganizar. Agora, se você tem tristeza e você mergulha nela, o que você vai conseguir da vida? Não é? Outra emoção nossa é o medo. A maioria das pessoas tem medo de abrir algo novo, tem medo de mudar de emprego, tem medo de, às vezes, até cortar um cabelo. Nós temos medo. O ser humano ele tem o medo por quê? Porque é proteção nossa, para ajudar a gente a se bloquear de coisas que vão fazer mal. Só que, dependendo da situação da nossa vida, do dia a dia, se a gente se deixa levar por essa emoção, se a gente se deixa levar pelo medo, a gente trava, a gente bloqueia, a gente se sabota, começa a colocar desculpa nas coisas e nunca termina. Porque a gente fala, não, se eu fizer tal coisa, isso não vai ser bom, melhor não, né? Às vezes você tem que falar alguma coisa, entregar algum relatório, você tem medo, você fala, não, será mesmo que eu faço, será que eu não faço? E você precisa, em determinadas situações, se não dizer a maioria das vezes, enfrentar essas situações, conversar. Percebe que a maior parte dos problemas a gente resolve conversando, só que pra gente chegar no nível de conversa, nós precisamos nos entender, porque quando a gente se entende, quando o outro vem falar, quando o outro vem atacar, quando acontece alguma situação, você se entende e você sabe o que você tem que fazer naquele momento. Você sabe se você deve responder ou se você deve pensar antes,
né? Inclusive, o Bússola das Emoções está com inscrição aberta, link na bio, para te ensinar isso no dia 27 agora de abril, tá? Então, como que você vai saber lidar com o outro, né? Você tá lá com medo, fala, gente, agora eu tô com medo, como é que eu vou lidar com essa situação? Tem que tomar uma decisão, tem que fazer alguma coisa, e você simplesmente não consegue, porque você não se conhece. Então, essa é a terceira das emoções, assim, que mexem com a gente demais, né? Outra é a raiva. Quem nunca esteve com raiva de alguma coisa e não consegue pensar no que tá falando? E aí acaba machucando o outro. Ou se machucando, porque você também escuta coisas que você não quer. Dependendo do que você fala, você vai receber de volta isso, né? É automático. Tem gente que não responde, mas tem gente que responde. E isso pode doer, né? E pode ficar uma marca para sempre. Você vai carregando e vai remoendo isso por causa de uma atitude que você tomou. Uma raiva que você não soube lidar, controlar, falando, não, peraí, eu não sou essa pessoa, eu não preciso ser essa pessoa neste momento. Não é pra você ficar zen o tempo inteiro, falar, eu sou uma pessoa iluminada. Não, porque isso não é isso que vai acontecer. Né? No dia a dia, não tem como a gente ficar zen o tempo inteiro, não é impossível, tá? Pelo menos até a gente, né, chegar lá em seres mais, né, evoluídos lá. Mas como a gente não tá nessa evolução, então a gente tem que pensar no que está acontecendo agora. Então, se eu tô com raiva, eu não tenho que despejar minha raiva no outro, né? Se alguém, sei lá, se um chefe veio me encher o saco com alguma coisa, eu não tenho que brigar com o meu marido, por exemplo. Ou então, se alguém na rua me empurrou, assim, porque a pessoa vive alienada, às vezes tem gente que é alienado mesmo, e me empurrou e eu fico com raiva daquela pessoa, né? Ou a gente que mora em apartamento tem muito barulho, né? Aí você acaba de colocar a criança para dormir, começa os barulhos. É barulho de vizinho de cima, de barulho de baixo, é da rua, é de tudo quanto é canto, e aí você fica com raiva. Vai adiantar você ficar com raiva? Não vai adiantar. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. Então, assim, que nem minha avó falava, né? O que não tem remédio, remediado está. É aquela coisa de você realmente observar, falar, eu tenho como resolver isso agora? Eu tenho como lidar com isso agora? Eu tenho saúde mental suficiente para fazer alguma coisa? Ou eu preciso parar e refletir, entender o que está acontecendo e saber o que eu preciso fazer? Né? O autoconhecimento, ele é isso. É você olhar para você. E assim, a partir do momento que você consegue se perguntar as coisas antes de tomar uma atitude, eu te garanto que você vai ter uma vida muito mais tranquila. Porque você vai evitar confusão, vai evitar briga, vai evitar tristeza, porque a gente fica triste quando a gente briga com as pessoas, a gente fica nervosa, a gente fica chateada, fica irritada, frustrada, né? Que são sentimentos que vêm assim à tona, que te, né? Dá aquele vulcão aquela erupção de sentimentos que você não sabe onde você coloca aquilo. Então, percebe como que uma coisa está interligada na outra e isso é necessário. Para a gente ter uma vida com saúde mental e física, a gente precisa se olhar, a gente precisa se autoconhecer. E a última emoção é a alegria. Quando a gente está alegre, a gente não deixa todo mundo alegre também, né? A gente sorri mais, a gente quer se arrumar mais, né? A gente não fica naquela ansiedade de querer comer o tempo inteiro sem parar, sem limite, né? A gente está alegre, a gente transparece essa alegria e a gente traz as pessoas com a gente nessa alegria. E pensando em alegria, isso acontece também com todos os outros, com todas as outras emoções que eu te falei. As emoções ruins, até certo ponto elas são ruins, o ser humano precisa dessas emoções para equilibrar a sua vida, né? Saber como lidar com as situações, pessoas e tudo mais. Mas você percebe que elas estão interligadas. Se você sente medo e inquietação, né? Que o sentimento, o medo, né? Ele é uma emoção que ele traz aquela angústia, ansiedade, inquietação. E às vezes você fala, não, eu não sou uma pessoa que tem medo, só que você está super angustiada, que você tem que resolver uma coisa que você não quer resolver.
né? E quando você tá assim, você transparece para as pessoas, e as pessoas percebem, elas sentem, né, o que tá acontecendo ali. Tem alguma coisa de errado, não tá natural, ao mesmo tempo é alegria. Quando a gente tá muito alegre, as pessoas percebem, né? Se você tá triste, a tristeza ela pode inclusive te trazer a depressão, porque você vai se fechando cada vez mais, né? Você vai pegando aquele pensamento de tristeza, aquela coisa que te incomodou muito, e você fica focando nela muitas e muitas vezes, repetindo na sua cabeça muitas e muitas vezes. E isso faz com que você vai se afundando, né? E percebe que uma coisa que eu vou falar lá no Bússola das emoções é a questão do corpo, porque o sentimento, a emoção, ela transparece no seu corpo. Então, se você está muito triste, você não vai ficar assim, né? Com o peito aberto, né? Com o pescoço levantado e sorrindo. Não, você vai começar a ficar com as costas curvadas, você vai começar a colocar a mão no rosto, colocar a mão na cabeça, né? E ficar com essa cara de desânimo, tipo, o mundo tá acabando, não tenho ânimo pra fazer nada. Então, o corpo responde. E a partir do momento que o corpo responde, é onde aparecem as doenças físicas. Porque elas começam, você fica assim todos os dias, todos os dias, todos os dias. Além de criar conexões neurais que viciam o seu cérebro ele cria uma conexão X e ele se mantém naquela conexão X e você não consegue sair daquilo. É por isso que as pessoas com depressão têm a maior dificuldade de sair da depressão. E eu já tive depressão e eu sei como é que é. Porque essas conexões, você não consegue mudar elas. Você não consegue pensar que o céu tá azul, lindo e maravilhoso, né? Você começa a pensar só naquilo que te incomodou, só naquelas tristezas, nas coisas que te magoaram. Então, essa emoção, ela é muito delicada, né? E ela também transparece para as pessoas, né? E percebe que ela traz sentimentos assim muito pesado, né? Da mesma forma que é a raiva. Se você tá com raiva, você não vai falar baixo. Você não vai ficar com a mão fechada. Você vai abrir os braços, você vai falar alto, você vai fechar o senho, você vai, sabe assim, você vai. Então, tudo isso transparece. E tudo isso precisa ser gerenciado. A gente precisa saber como lidar com isso, né? E dentro dessas 5 emoções, perceberam que tem muitos sentimentos. E todos esses sentimentos, eles trazem resultados na nossa vida, né? Na vida familiar, na vida pessoal, profissional, né? No nosso financeiro. Por isso que entender e se autoconhecer faz toda a diferença. Muda toda a sua vida. A sua vida depende disso. Se você não fizer isso, você sempre vai estar tampando buraco. Sempre. Você sempre vai estar jogando para debaixo do tapete as coisas, sempre vai estar alguma coisa ruim. Então, vamos mudar? Vamos fazer diferente? Vamos trazer isso de uma maneira melhor, de uma maneira diferente, para que você não precise ficar sofrendo, que não precisa ficar empurrando com a barriga, né? Ou então, você vai lá, você trabalha, sei lá, 20 anos numa mesma empresa, você odeia trabalhar ali. Você odeia aquele emprego. Por que o ser humano tem a mania de desvalorizar a sua própria vida? Né? Muitas das vezes o ser humano ajuda o outro, né? Guia o outro, resolve o problema do outro, mas esquece de se olhar. Porque se tem que fazer alguma mudança, alguma diferença na vida, ai, será mesmo? Será que compensa? Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Ah, eu não vou arrumar outro emprego que ganhe isso. Ah, não sei. Ah, eu acho melhor gastar o dinheiro mesmo, porque eu vou fazer o que com isso? Quem nunca fez esses tipos de frases na cabeça, né? De falar, agora não precisa não, depois eu vejo isso. E nunca vê. Nunca vê. Só vai passando, só vai empurrando, só vai jogando pra frente. E os seus sentimentos? E as suas emoções, as suas escolhas? Porque lembra que eu acabei de falar, o que você sente, as emoções que você transparece, vai fazer com que o seu meio sinta a mesma coisa. Então, se sua casa está com uma energia pesada, alguma coisa está errado.
Ou você tá com uma energia muito baixa, um pensamento muito baixo, ou seu marido, ou seu filho, alguém, ou todos, né, está com as emoções desequilibradas. Se ela está desequilibrada, você vai viver sempre nessa coisa pesada, denso, tipo, ai, parece que minha vida nunca tá boa, parece que as coisas nunca fluem. Porque você não tá olhando para isso, você não tá se organizando, você não tá olhando e falando, poxa, porque a gente se liberta quando a gente se conhece. E a gente vai se conhecer pro resto da vida. Porque hoje eu gosto de usar uma presilha assim. Daqui a um tempo eu não vou querer mais. A gente muda. E eu tô falando de um objeto, mas pode ser de outras coisas. Pode ser de algo de comer, pode ser um lugar para passear, pode ser qualquer coisa. O ser humano, ele muda. Só que quando a gente se respeita e entende a nossa essência, quem nós realmente somos e o que nós viemos fazer aqui, as coisas ficam mais tranquilas. Você não tem mais esse sofrimento todo. Não tem por que sofrer, não tem por que viver essa vida, sabe, mais ou menos, ou então mais pra menos. Não tem por quê, sabe? E você merece ter uma vida melhor. Você precisa quebrar esse ciclo de deixa, depois eu vejo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. É importante se olhar, é importante se entender. Saber de onde vêm essas emoções, o que está acontecendo, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me deixando levar pela fulana que falou tal coisa, se eu não sou isso? Você não precisa levar a ferro e fogo o que o outro fala, tá? Eu trouxe aqui um livro para indicar para vocês, que chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Essa autora tem um documentário lá no Netflix que é sobre vulnerabilidade, que é muita coisa que tem aqui nesse livro, eu tô falando espanhol, livro. E o que eu quero falar sobre vulnerabilidade, né? A coragem de ser perfeito. A gente quer que tudo seja perfeito. A gente não quer falhar, a gente não quer se aborrecer, a gente não quer se frustrar. A gente não quer mostrar para o outro que a gente está chateado, a gente não quer mostrar para o outro que a gente está triste. E o que você ganhou até agora com isso? Essa autora, ela fala disso, de você entender a sua imperfeição, aceitar a sua imperfeição, respeitar a sua imperfeição. E não é para ficar sendo imperfeita para sempre, de tipo, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, porque tem muita gente que é assim, né? Eu não vou mudar não, tá bom assim, tá ótimo, eu sempre fui assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Você conhece alguém que já falou essa frase? Eu nasci assim, vou morrer assim. E isso é muito triste, porque o legal da vida é a gente mudar, é a gente fazer diferente, a gente se sentir diferente, é a gente se permitir, né? Falar, poxa, eu nunca escalei uma montanha, vamos tentar? Será que seria legal? Né? Ou então fala assim, não, isso não é pra mim não quero isso não. Mas quem sabe? Às vezes você não precisa chegar lá no topo da montanha, mas às vezes só de estar ali naquele local com pessoas que você gosta já é algo interessante, né? Ou conhecer outras pessoas, se permitir, entender a sua vulnerabilidade, entender quais são os seus pontos fracos e o que você precisa fazer com eles. Se você precisa saber lidar com eles, ou se você precisa simplesmente respeitar eles. Porque nem tudo a gente precisa mudar, nem tudo a gente precisa responder, nem tudo a gente precisa modificar, nem tudo a gente precisa falar o que pensa, nem tudo a gente precisa julgar. Na verdade, julgar a gente não deveria nunca, né? Porque só atrapalha as coisas. Mas o ser humano é natural dele julgar. É uma coisa difícil de tirar, mas com o tempo também é possível, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que responder tudo, a gente tem que lidar com tudo, e não tem. Por que eu vou ficar lidando com tudo? Às vezes aquela coleguinha do trabalho lá que tá enchendo o saco, às vezes eu não preciso lidar com ela. Às vezes a partir do momento que eu entendo que o nível de consciência dela é totalmente diferente do meu,
Para que eu vou querer que ela suba lá no meu nível de consciência? É perda de tempo. A pessoa não estuda a mesma coisa que você, ela não lê as mesmas coisas que você, ela não está interessada nas mesmas coisas que você. Então, qual que é o sentido de você ter que responder tudo? Se um tá aqui, o outro tá aqui. Não tô falando em ser melhor ou pior do que ninguém, né? Tô falando na questão de mentalidade. Se você tem uma consciência mais expandida, como que você vai conversar com uma pessoa que não tem? E aí você vai querer colocar na cabeça dela que tem que ser assim. Você está agindo errado, porque a pessoa não pediu nada. Você não tem que falar nada. Agora, se a pessoa pede e fala assim, olha, eu vejo você aí lidando bem com as suas emoções, será que você pode me ajudar? Aí é diferente. Agora, se a pessoa não pede, para que você vai falar? A pessoa não está interessada em mudar. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E tem gente que nunca muda, que é aquilo que eu te falei, que eu falei agora, né? Que eu nasci assim, vou morrer assim. Tem gente que realmente não muda. E isso é muito triste, porque a pessoa passa a vida inteira ranzinza, mal-humorada, ninguém quer ficar perto, reclamona, vitimista, né? Porque não consegue ver o lado bom das coisas, não consegue evoluir. Raras pessoas que têm bom humor e que leva a vida tranquila até a sua velhice. Até hoje, a maioria das pessoas que eu conheço sempre está reclamando de alguma coisa. Às vezes eu mesmo estou reclamando, falo, gente, eu estou reclamando demais, não parar com isso? Porque reclamar é clamar mais do mesmo. É você dar um passo para frente e dois para trás. Ou seja, você vai ficar mais para trás. Qual que é o sentido disso? Né? E até é interessante, hoje aconteceu uma coisa engraçada. Não é engraçada, uma coisa intrigante que aconteceu. Eu tava indo comprar roupa de academia, né? E tô indo assim, eu fui a pé, que é aqui pertinho de casa, é na academia que eu vou. E tô eu indo, né? E aí veio uma senhora na minha direção, uma senhorinha assim, bonitinha, assim, toda ajeitadinha. Ela tava com roupa de academia. E ela veio na minha direção sorrindo e com os braços pra cima. E olhando pra baixo, assim, pra roupa, né? Falei, gente, será que algum passarinho fez cocô nela, né? Porque às vezes pode acontecer, porque aqui em Maringá tem muita árvore, né? E já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu isso com meu marido, então eu falei, às vezes ela se sujou e tal. E ainda tá rindo, né? Porque quando a gente tá sorrindo, aconteceu alguma coisa engraçada, né? Porque eu, quando acontece certo tipo de coisa, eu começo a rir, não paro mais. Foi o que eu imaginei na hora. Só que ela falou assim, nossa, eu fui descer ali, e aí ela fez assim com o braço. A hora que eu vi o braço dela roxo, de fora a fora, a pele dela rasgou um monte de parte, tudo sujo. Gente, falei, nossa, a senhora precisa limpar isso. Eu falei, a senhora não quer ir ali na farmácia? Ela, não, eu encontrei um moço ali, ele já queria me levar para o hospital e tal. Eu falei, mas a senhora precisa ver isso, a senhora mora aqui perto? Ah, eu moro ali na rua de baixo. Gente, eu nunca vi ela na vida. E ela tava sorrindo, feliz da vida. Ela tinha acabado de levar um tombo. E um tombo feio. Ainda mais pra quem é idoso, né? Idoso geralmente corre um risco maior, assim, de quebrar alguma coisa, de machucar mais. A pele é bem fininha, né? E eu fiquei preocupada. Eu acho que na hora eu devo ter estalado o olho, assim. E ela tava feliz. Ela tava contente. Ela tava rindo do que aconteceu com ela. Ela falou, menina, fui descer a rampinha lá, pisei e caí. Se fosse uma pessoa de mal com a vida, como que ela ia levar isso? Ela ia estar xingando até agora. E isso aconteceu, era 9 horas da manhã, 9h30, eu acho. Não é 9h30, agora são 4h30 da tarde. A pessoa ia estar reclamando até agora. Ia estar contando para todo mundo. Você não acredita, porque eu pisei lá. Olha a energia, como que é diferente. Agora uma pessoa vem sorrindo, menina, você não acredita. Acabei de cair ali. E dando risada. Qual tipo de pessoa você quer ser? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que é bem-humorada e todo mundo quer estar perto, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer conversar, todo mundo quer bem e quer bem de verdade. Ou você quer ser aquela pessoa que está sempre reclamando, mal-humorada e chata e vitimista e tá sempre, tudo tá ruim, né? Você ganha um negócio, ai, nossa,
Mas podia ser uma caneta vermelha, né? Nossa, mas azul, o que eu vou fazer com essa caneta azul? Não é? A gente fala, nossa, obrigada, eu ganhei uma caneta azul, eu não tinha essa caneta azul. Que pessoa que você quer ser? Quais emoções você está transparecendo? O que você está fazendo do seu dia a dia? Nós não somos perfeitos. Nós reclamamos, nós julgamos, mas experimenta se segurar. Quando você olhar o negócio e começar a falar, mas eu não acredito que ele colocou aquilo lá de novo, eu falei para não colocar. Não. Vai lá e tira do lugar, acabou. Se controle. Quando você começa a querer pensar, você fala, não vou falar. Não vou falar. Ou fala de uma maneira diferente, de uma maneira mais carinhosa. Se coloque à prova, veja do que você é capaz. Do que você é capaz de fazer por você, pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida das pessoas que você ama. O que você é capaz de fazer? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu morreria pela minha família. Eu faria qualquer coisa pela minha família. Só que se a sua família senta com você, você não conversa. Ou se começa a conversar, ou vive de passado, ou tá sempre reclamando, ou as coisas nunca estão boas. Então, que tipo de pessoa você tem sido para você e para sua família? Percebe sempre que eu falo para você e para os outros. Porque quando você cuidar aqui, o interno seu, como você é, como você pensa, como você age, tudo isso vai brotar flores ao seu redor. E as pessoas vão vir colher. Vai ser natural. Agora, se você tem um jardim morto, que você não tem nada para oferecer, que você quer só sugar dos outros, você quer sugar o que o outro tem de bom, você quer sugar a alegria do outro, você quer sugar aquilo que a pessoa acabou de conquistar. Você não consegue ver o lado positivo. Você não consegue dar um apoio. Todos precisamos de apoio. Eu sei que não é só vou doar. Não. Lembra que eu acabei de falar? É cuidar de dentro para fora. Então é ver como que está a sua mente, como você está alimentando a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu corpo, como que você está cuidando de você. Aí sim, tudo isso vai reverberar para as pessoas que estão à sua volta. Pensa nisso com muito carinho, se põe à prova, sabe? Se põe à prova. Tenta ver o que vai acontecer. Faz aquele teste que eu acabei de falar. A hora que começar a querer julgar ou começar a querer a reclamar, né? Que eu acho que são as duas coisas piores que a gente tem, é a reclamação e o julgamento. Quando a gente consegue equilibrar isso, se segurar, você vai começar a notar as coisas de outro lado. Se a pessoa está fazendo tal coisa, ela tem algum motivo por estar fazendo aquilo. Você não está na vida dela para saber. E se é uma pessoa de dentro da sua casa, talvez uma conversa mais amorosa. Uma conversa mais explícita, mais clara, objetiva, direta. Porque eu não tô falando para passar a mão na cabeça da pessoa, ai, tudo bem, você tira as coisas do lugar, tá tudo bem. Não. É realmente você conseguir conversar com a pessoa, olha, o que você faz, eu acredito que seja assim, assim, assado, porque não é bom para isso, não é bom para aquilo, esclarecer com firmeza. Eu não quero mais que você faça isso. Será que é possível você respeitar esse teu espaço? Tudo na vida facilita quando a gente sabe conversar com o outro. Se você sabe conversar, se você sabe se expor, se você não tem essa questão assim de eu não posso ser vulnerável, eu não posso pedir, a pessoa que tem que prestar atenção e fazer, né? Ou então, eu vou ficar falando, imagina, de jeito nenhum. Não falo. Não fique mexendo, trabalhando apenas com o seu ego, sabe? A gente às vezes precisa ser vulnerável. Esse vulnerável não é ter um dó de mim, sabe? É uma questão assim de você se abrir, saber falar, saber conversar. Mesmo em momentos difíceis que você não queira bater de frente, que você não queira resolver, que você não queira conversar,
é importante. Aquilo que você está fugindo hoje pode ser a coisa mais importante que você precisa fazer. Eu recebi uma frase esses dias que era mais ou menos assim: durante 30 dias eu sofri por algo que eu consegui fazer em 20 minutos. A gente procrastina as coisas, né? A gente joga sempre pra frente e aí a gente fica sofrendo com aquilo. Ah, uma hora eu preciso resolver isso, uma hora eu preciso falar com fulano, uma hora eu preciso vir em tal lugar. Mas nunca faz. E aí você fica com aquilo na tua cabeça, ocupando espaço ali na sua cabeça, no seu HD, por sei lá quanto tempo, sendo que em 5, 10, 15, 20 minutos você conseguiria resolver. Mas você prefere carregar isso por 30, 40, 50, 60 dias na sua cabeça. Faz sentido? E isso também é conexão com a sua emoção. Qual é a emoção que você sente hoje? Qual o sentimento que você sente hoje que você está carregando há muito tempo? Eu tenho certeza que a maioria que vai assistir esse vídeo não é a alegria que está carregando todos os dias. Não é verdade? Então, chegou a hora, sabe? De falar, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. E a gente não vai mudar do dia pra noite. Não espere que... Ai, tá bom. Denise falou, vou fazer. Aí você fez um dia, você fez dois. Ah, tá bom. Ah, já entendi. Não. São todos os dias. Lembra do orai e vigiai. É todos os dias. Quando você vai fazer um negócio, presta atenção antes. Você vai falar, responder alguém, pensa antes de falar. Se alguém te falou alguma coisa que você não gostou, não precisa lidar com isso. Não precisa conversar, não precisa falar. Se a pessoa ela não tem uma mentalidade que vai entender o que você está falando, não perca seu tempo. Agora, se ela tem uma mentalidade que ela vai entender, que ela vai te respeitar, aí é diferente. Agora, se for uma pessoa que você convive todos os dias dentro da sua casa, você vai precisar ter uma conversa séria. Né? Então, se olhe, se conheça, se observe, se permita, fala, não, eu quero uma vida muito melhor. Eu quero saber ter equilíbrio das minhas emoções. De não sair lidando que nem uma doida, respondendo para todo mundo. Ou então engolindo tudo, sem conseguir falar o que está acontecendo. O que é pior ainda, porque você fica doente mais rápido ainda. Então, pense muito carinho, com muito carinho. E faça, sabe? Faz o teste. Veja do que você é capaz. E depois, você vem aqui e me conta. Que eu quero muito saber. Muito obrigada por vocês assistirem. Um beijo e até a próxima.